abrir a escritura em Mateus capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, ou melhor, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem, já falamos aqui, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, foi a primeira ministração. Já falamos semana passada acerca dos bem-aventurados, aqueles que choram, porque serão consolados. E hoje queremos falar, bem-aventurados os mansos, porque estes, os mansos, herdarão a terra. Eu quero começar perguntando aqui, quantos mansos nós temos aqui nesta manhã? Pessoas mansas, que são enquadradas aqui dentro dessa bem-aventurança. Felizes são os mansos. Ora, por que os mansos são felizes? Ora, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra. E aí alguém diria: pastor, tem pelo menos um manso que eu conheço aqui, que talvez... eu já me lembrei de 2 mansos aqui, né? Deve ter mais uns 3 ou 4, 5 por aí. Talvez alguém diga: pastor, o irmão Raimundo é manso. Mas talvez você se lembre de alguém: não, o irmão fulano é manso. E talvez você esteja confundindo a mansidão com a natureza da pessoa. E aí logo você dirá: o pastor Alexandre não pode ser manso, em nenhuma hipótese, porque ele é muito contundente, é muito rigoroso, é muito assim, né, impetuoso. Como? Agitado. Aí você possa eventualmente confundir mansidão com lerdeza, ou confundir uma natureza um pouco mais agitada, um pouco mais expressiva, com agressividade. E eu sei que talvez há uma dificuldade de compreensão acerca do que é a mansidão, talvez porque nós logo colocaremos ela no âmbito da subjetividade. Cada um acha o que é mansidão e o que não é mansidão, e isso não nos traz uma base segura para nós entendermos o que o texto quer dizer quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos. Para tanto, nós temos que lançar aqui uma base segura e objetiva para que você saiba exatamente se você é manso ou não. De todo modo, eu quero dizer o seguinte, que o Evangelho de Jesus Cristo nos diz que os pobres pelo Espírito, aqueles que pelo Espírito são libertos da força, da ganância, do dinheiro e das riquezas, esses são verdadeiros cidadãos do reino dos céus. O que significa que o Evangelho de Cristo, ele não está aqui apregoando, como diz, a ostentação, o luxo, o orgulho, esse possuir e não compartilhar. Também não está pregando aqui o Evangelho acerca, quando diz bem-aventurado aqueles que choram. Observa como que o Evangelho de Cristo, ele é diferente do Evangelho que nós costumamos ouvir. Eu tenho certeza, né? Ou talvez uma certa certeza, de que aqui nós não temos ouvido muito aí fora esse Evangelho, em que são ditos bem-aventurados os mansos. O que seria bem-aventurado os mansos? Que mansidão é essa que trata aqui no Evangelho de Jesus Cristo? E aí você terá hoje a oportunidade de compreender essa verdade. E se porventura você descobrir que você não é manso, você poderá procurar essa mansidão no Espírito de Cristo, no Evangelho de Cristo, em oração, em quebrantamento, e logo você
poderá provar, não somente provar a mansidão, como você também poderá ser incluído entre os bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E há também aqui uma estranheza, antes de nós entrarmos neste conceito de mansidão, há uma estranheza porque é dito que os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra. E isso parece soar um pouco estranho, porque me parece que quem ganha a terra, que quem possui a terra, quem toma posse da terra, quem ganha a terra, são os violentos. Eu me recordo como se fosse hoje, eu era recém-casado, né? E nós não tínhamos casa, era aquela vida muito difícil. Eu me lembro que um grupo de irmãos da nossa igreja, de onde éramos então, né, falou assim: Alexandre, é o seguinte, vamos invadir um terreno em tal lugar, vamos levar nossas barracas, vamos colocar lá e vamos ficar lá, é nosso e ponto final. E vai vir polícia, mas não tem problema, a gente vai resistir. E não se esqueça de levar um facão também, porque vai que você esteja lá e alguém quer tomar o teu terreno, você tem um facão para poder, né? É certo que eu não fui, mas não porque eu fosse manso, não fui porque eu sou conservador, eu sou daquele tipo que não gosto muito dessas coisas assim, muito complicadas, eu gosto das coisas fáceis. Você vai lá, compra, paga, pega o documento e entra. Não gosto de ficar aventurando, eu não sou muito aventureiro, eu sou muito conservador, muito tradicional, mas não que eu seja manso, né? Não quero dizer isso para os irmãos. Bem, mas por todos os efeitos, me parece que quem se apropria da terra são os violentos. Olha para o movimento sem terra. Para eles, teoricamente, ganharem a terra de que eles precisam, ou que eles reivindicam, eles são violentos, eles querem tomar na marra, na força. Aí a pessoa quer, por exemplo, um aumento de salário, o que ela faz? Faz greve, quebra ônibus lá, e se de repente tiver alguém que não quer participar da greve, os demais pegam ele e quer linchar, porque o companheiro não se uniu na greve. Ou seja, me parece que neste mundo, as pessoas alcançam seus objetivos egoístas e carnais e pessoais, e por mais que sejam justificáveis, no sentido de ser lícito, porque é lícito você ter uma casa, é lícito você ter um trabalho, é lícito ter um salário justo, tudo isso é muito lícito. Entretanto, me parece que os homens sobre a terra, eles têm as suas conquistas na base da violência. Até mesmo um casamento. A mulher, às vezes, ou o homem, né, um ou outro, tem um ciúme excessivo. E aí quer possuir o outro na base da força, na base da opressão. E às vezes até que consegue mantê-lo preso a si, mas nunca manter presa a alma a si. Na verdade, essas pessoas não possuem absolutamente nada. As pessoas querem possuir as coisas usando a violência. E há vários tipos de violência. Existe a violência mental, quando você pensa mal do outro, quando você joga praga no outro. Às vezes você não pode fazer muita coisa com a pessoa, na força física, mas você faz nas palavras. São palavras de violência, são pensamentos de violência. A pessoa também tem uma violência no sentido de que ele tem uma condição material muito propícia, e então ele consegue manipular pessoas que carecem ou dependem do seu dinheiro, da sua condição. Existe a violência intelectual, ou seja, existem vários tipos de violência. E o que nós temos visto é que os homens, no instinto caído de sobrevivência, são violentos. Quando então Jesus disse, bem-aventurado os mansos, eles quer dizer que aqueles que não usam ou que abrem mão de qualquer tipo de violência para alcançar os seus objetivos são mansos. E porque eles abrem mão dessa violência interior ou mesmo exterior, eles então são declarados bem-aventurados. E eu passei a semana toda pensando nessa questão da violência e da mansidão. A violência e a mansidão. O homem manso do Evangelho é aquele que não faz uso da força, nem da força da força mental, nem da força dos sentimentos, nem das palavras, nem da opressão, nem digamos, da força física. Nenhum tipo de força é utilizada para que ele viva, para que ele conquiste, para que ele seja, para que ele possua alguma coisa. Uma pessoa
totalmente despretensiosa. E eu pensando em exemplos para ilustrar a questão da mansidão e a questão da violência. Essas duas coisas. E me veio vários exemplos. Eu me lembrei, por exemplo, de Moisés, que quando ele completou 40 anos de idade, ele estava no Egito, ele sabia, porque ele foi criado pela sua mãe, ele sabia que ele era um hebreu, e ele sabia que ele era um prometido para libertar o povo de Israel do Egito. Ele sabia disso. De modo que quando ele completou 40 anos de idade, o que ele fez? Ele resolveu visitar os seus irmãos. E ao visitar os seus irmãos que estavam na escravidão lá no Egito, logo ele se apresentou aos seus irmãos com uma certa violência, quem sabe para despertar a atenção dos seus irmãos, dos hebreus, para vê-lo como um libertador. Então logo ele chegou lá e ele viu então que havia um egípcio que estava ferindo um hebreu, um egípcio que feria um hebreu, um escravo. E então, no caso, quando Moisés viu aquela cena, Moisés pensou, bem, se eu sou o libertador, eu tenho que agir em defesa do meu povo. Não é isso ou não? E para tanto, então, para que o meu povo me veja e me reconheça como um libertador, então eu vou intervir nessa situação e logo eles perceberão que eu sou o seu novo libertador, e aí eles vão me aclamar libertador, e aí é a hora que a gente faz um grande movimento e a gente sai daqui vitorioso sobre o Egito. O que ele fez? Ao invés de simplesmente ele promover a paz, ele pegou e golpeou de morte o egípcio e ele matou o egípcio. Então ele usou da força física para talvez alcançar algo teoricamente positivo. Ele será o libertador do povo. Eu pergunto, Deus queria libertar o povo de Israel do Egito? Sim ou não? Havia inclusive promessas de libertação para o povo hebreu? Havia. E Deus iria usar Moisés como libertador do povo de Israel? Então bastava que ele confiasse em quem? Em Deus. Que ele esperasse o momento que Deus faria e levantaria todas as circunstâncias. Mas de repente, Moisés, paradoxalmente falando, chamado no final da sua vida, o homem mais manso da terra, usou de violência para alcançar os seus objetivos. Foi aí que no dia seguinte, ao voltar ao mesmo lugar, diz a Bíblia que agora ele viu 2 hebreus lutando entre si. E agora ele não vai golpear ninguém, porque ambos são hebreus. E aí ele entra para tentar apartar aquela briga. E é quando então ele ouve as palavras mais amargas que ele podia ouvir, mais duras, quando um deles disse: quem te constituiu? Quem te constituiu juiz sobre nós? Quem te constituiu? Quem te fez juiz para você poder intervir na nossa vida? Você pensa que você vai matar um de nós, como fez ontem com aquele egípcio? Imagine só. Essa palavra, quem te constituiu juiz sobre nós, certamente fere o ego daquele que quer ser juiz sobre as pessoas. Então, esse é um exemplo típico que nos mostra quantas vezes muitas pessoas, a exemplo de Moisés, querendo conquistar talvez um espaço ministerial, uma liderança, um espaço para poder desenvolver os seus dons e talentos, como pastores, líderes, acabam usando ou de violência física, ou de violência verbal, ou de rebelião, ou de qualquer outro tipo de violência que causa certamente grandes e profundos prejuízos. Deus não trabalha por meio da violência. Me lembrei também de um outro caso de João, no Novo Testamento. Estou apenas citando esses exemplos, em caráter de exemplos, porque me veio posteriormente 2 grandes exemplos, que são os maiores, eu quero compartilhar com os irmãos. Me lembrei que no Novo Testamento fala de João e Tiago, que inclusive eles eram tão violentos que eram chamados de os filhos do trovão. E a Bíblia diz que, numa certa ocasião, Jesus falou assim: olha, vá à frente e prepare aquela cidade, os samaritanos, para que eu possa pregar para eles. Diga para eles que eles se preparem, que eu estou chegando. E aí eles foram. E quando eles foram, então, é dito que eles não quiseram receber Jesus. E aí eles voltaram perguntando: Jesus, olha, eles não querem te receber. E aí nós tivemos aqui uma ideia, eu, o João, pensando aqui comigo, até compartilhei com o Tiago, não foi, Tiago? Pois é, tivemos aqui uma ideia. O que o senhor acha de nós orarmos
para Deus mandar fogo naquela cidade e destruir todo mundo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que ideia esplêndida. Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus está do nosso lado. Queremos pregar o seu evangelho. Quem não aceitar, a gente manda fogo neles. O que vocês acham disso? Igual aquelas placas que o pessoal coloca na rua, né? Se você não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai queimar nas labaredas do fogo eterno. É com ameaça, é com violência. Imagina só, eu estava passando ali no centro de Taguatinga, aí passou uma mulher com a Bíblia na mão, uma senhora, e até, enfim, passou uma senhora, aí ela falou algo comigo, eu não entendi. Eu falei, como eu não entendi? Ela falou assim, Jesus te ama. Eu falei, muito obrigado, ele também te ama também. Aí ela falou assim, mas se você não aceitar a ele, você vai queimar no fogo. Você vai para o inferno. Aí eu achei que ela não tinha um juízo muito perfeito. Aí fiquei rindo. Achei engraçado. Tadinha, a bichinha está com tanta boa vontade. Só que ela está aprendendo tudo errado. Não é? Então, há vários outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui, mas há dois grandes exemplos. Um que traduz e que materializa a violência. E o outro que materializa, substantifica o amor, a bondade, a mansidão. Que é exatamente o que diz o texto. Os irmãos pensem comigo que no passado distante, tão logo Deus havia criado os céus, a terra, antes de a terra cair em pecado a primeira vez, me refiro à criação pré-adâmica, antes de Adão, muito antes, quando todo o universo gozava de perfeita paz, de harmonia. Vocês sabem que tudo que Deus faz é muito bom, é muito harmônico, é muito belo. Então o universo foi criado de uma maneira belíssima, maravilhosa. Tudo estava em conformidade com aquilo que, com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a justiça, com a santidade. Quando então é dito na Escritura que um ser criado, um ser chamado Lúcifer, esse nome você não vai encontrar na sua Bíblia, que é uma versão em português, você vai encontrar na Vulgata. Esse nome é um nome em latim, e portanto você não vai encontrar na sua Bíblia, você vai encontrar a estrela da alva, né? Que era um querubim da guarda, um ser belíssimo, cheio de sabedoria, e ele é dito que ele era o sinete da perfeição, e dentre todos os seres criados, ele estava no topo da criação. Na verdade, não havia ninguém acima dele, dentre os criados. Só Deus, e Deus não pode ser colocado acima de ninguém, e nem abaixo de ninguém, e nem ao lado de ninguém, porque ele é santo, ele é único. Ele é único. Se você colocar Deus e depois outro, e criar aqui uma ordem, você já reduziu a Deus, porque ele é incomparável. Ele é totalmente santo. Ele é único, é exclusivo, é absoluto, e portanto não se pode colocá-lo em paridade ou em comparação com nenhum ser. Então, dos criados, Lúcifer era o maior. Gozava de um privilégio. Ele, na verdade, exercia o sacerdócio e a realeza sobre a terra. Ele era um príncipe de Deus. Ele era chefe de outros príncipes, de potestades, de poderes, de forças espirituais, todos criados por Deus, santo, em perfeita harmonia. Então, num dado momento, não sabemos precisar exatamente, me parece que ele ouviu dizer que Deus haveria de criar um ser. E que esse ser que Deus haveria de criar seria o ser. Seria, na verdade, a razão da existência de toda a criação. Deus haveria de criar o homem. E a diferença é que esse homem, esse ser criado por Deus, ele seria a imagem de Deus. Ele seria semelhante a Deus. Conforme está em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Quando então esse querubim descobriu isso, ele começou a pensar. O que vocês acham, pessoal? Deus agora que criou tudo e me colocou lá no topo, agora vai criar um ser. E até me parece que esse ser é a razão porque ele criou todos nós.
Você acha que isso é lógico? Quem é que tem a primazia? Os que vieram primeiro ou os que vêm por último? Quem é que tem a primazia? Vamos raciocinar, pessoal. Raciocina comigo. Quem é que tem a primazia? Os primeiros. Mas não, Deus fez tudo invertido. Deus, depois que criou tudo, estava tudo em ordem, Aí ele disse, tudo isso é o cenário no qual eu colocarei o homem. É lógico que esse homem também prefigurava o homem por excelência, que é Jesus Cristo. Mas você imagine só na cabecinha aqui de Lúcifer, pensando, conversava com Gabriel, conversava com Miguel, conversava com Rafael, conversava com Ariel, conversava com Babel, e com Bebel, e com os Zéus todos. Imagine só você. E ele foi pensando. Irmãos, e na medida que você vai pensando, quando você pensa algo com pretensão, logo a violência começa a surgir no seu coração. Olha esse texto aqui. Ezequiel capítulo 28, veja o que é dito. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Como é que era a vida desse indivíduo aqui? Era boa ou ruim? Maravilhosa, né? 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, num dado momento, foi encontrado iniquidade no seu coração. No 16 fala, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de quê? De violência e pecaste. Em que consiste, portanto, o pecado de Lúcifer? Em que consiste, quando diz aqui que ele era perfeito, mas um dia encontrou-se iniquidade, e é dito, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração de violência. Observa que ele foi pensando acerca daquilo que Deus faria, da criação do homem, o homem, a imagem de Deus, o homem semelhante a Deus, e ele foi pensando, e talvez ele tenha encontrado alguém que dissesse, eu tive pensando também, Lúcifer, e eu acho que você tem uma certa razão. Eu acho que você tem uma certa razão. Sabe quando você vai na casa de uma pessoa, e você fala assim, ô irmão fulano, como é que tá? Vamos tomar um cafezinho. Aí você senta, aí você fala assim, pois é, rapaz, por incrível que pareça, quem diria, né? Quem diria o quê? Ah, rapaz, aquele irmão, você acredita? Aquele irmão, ele foi eleito para ser cooperador do ministério, e ele vai viajar com o pastor Josué para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Nunca imaginei. O Daniel e o Márcio. Não é assim? Aí o outro fala assim, não diga. Mas quem deveria ir era o Juraci. Porque o Juraci está desde o começo. Não é isso? E aí começa ali um diálogo e isso vai gerando violência. Daqui a pouco, essa pessoa está falando mal do ministério, falando mal do bispo Alexandre, falando mal do bispo Josué, falando mal do irmão Daniel, falando mal do irmão Márcio. E que culpa o Márcio tem? De quê? E o Daniel tem culpa de quê? E aí o coração fica cheio de quê? De violência. E aí quando alguém faz uma crítica a isso, mesmo em nome de Deus, mesmo que essa pessoa pense que ela está, na verdade, buscando a justiça no meio dos santos, essa pessoa está tentando alcançar os seus objetivos egoístas por meio de violência. Uma violência verbal que agride, que destrói, que corrompe. Essa pessoa, ou essas pessoas, ou quem assim pensa, não pode ser chamado de manso e jamais herdará a terra. Imagine você agora que Lúcifer conseguiu 3, 4, 5, 6, conseguiu 20, conseguiu 500, conseguiu 1000, 2000.
pessoas que estavam com ele. Não, nós estamos com você. Qualquer coisa, se precisar de mim, pode me chamar que nós vamos lá. Irmãos, e diz a Bíblia que então Lúcifer encheu o seu coração de violência e agora então ele começa a profanar o nome de Deus. Que Deus não é tão justo assim como parece ser. Porque você raciocina comigo, se ele é justo, não faria uma coisa dessa, comigo exatamente. Não, comigo não, eu tanto faz, eu não estou preocupado com isso. Mas pelo menos com Miguel, não é Miguel? Miguel não, disso eu não participo. Miguel não participou disso, Miguel não caiu. Mas talvez alguém dizer, não, pelo menos o Gabriel e o Miguel e esses 7 que assistem diante dele, porque afinal, né? E então, queridos, diz a Escritura, que agora ele começou a colocar em dúvida a justiça de Deus, começou a colocar em dúvida a bondade de Deus, a mansidão de Deus, colocar em xeque o amor de Deus. Ele foi profanando o nome de Deus, de maneira que diz a Bíblia que quando menos se esperou, a 1/3 dos seres criados nos céus já estava em rebelião juntamente com Lúcifer. E nós sabemos da história, houve a grande cisão no universo, houve a grande rebelião, e daí começou então a história, né, da queda, que vai passar pela história da redenção, que vai chegar até a reconciliação final de todas as coisas. De maneira que eu imagino, já diz aqui dezenas de vezes, que se eu fosse Deus, diante de tal situação, o que eu faria? Ou melhor, não é o que eu faria, mas qual que é a lógica que nós, pensantes, nós entendemos que deveria ser feito? O que deveria ser feito? Parou, pessoal, parou, todo mundo parou. Eu sou Deus. E eu não preciso de que ninguém me julgue. E não preciso que ninguém diga quem eu sou ou deixo de ser, porque todos vocês são criados por mim. Perfeito? Eu faço o que eu quero fazer. Então esse indivíduo aqui, chamado Lúcifer, ele criou todos esses problemas, ele me acusou de todas essas coisas. Então, diante de todos vocês, eu vou destruí-lo e vou destruir todos os seus anjos. E então fica isso de exemplo para vocês todos. Deus tinha todo o direito ou não de fazer isso. Toda liberdade, direito. Não pecaria em nada, não erraria em nada. Afinal, ele faria isso movido pela verdade, pelo direito, pela justiça. Entretanto, Deus é manso. Dizer que Deus é manso não quer dizer que ele não irá punir posteriormente. Mas quer dizer que quando a punição vier, a punição chegará como um resultado inevitável das próprias atitudes dos rebeldes. Deus por si mesmo não castiga a ninguém, porque ele não pode ficar irado com ninguém. Como é que Deus pode ficar irado se ele já sabe de tudo antes de criar? Se ele já sabia de tudo, Deus não é pego de surpresa. Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, não é essa ira que você está pensando, que é a sua ira. Porque fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de... Aí você pensa na ira de Deus, você pensa num Deus irado, num Deus nervoso, num Deus que ameaça, que vai... É tudo isso equivocado. Essa ira é a ira do homem. A ira de Deus é porque Deus não pode simplesmente conviver e abonar o pecado. Tanto é que a Escritura diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda sorte de impiedade, e não contra o homem impiedoso. Ou seja, Deus não pode permitir a impiedade. E isso porque a impiedade é um grande mal que faz sofrer o universo criado. Então Deus tem que retirar a impiedade para que os seres criados gozem de saúde, gozem de paz, gozem de alegria. A iniquidade é um mal que entrou no universo para roubar as bênçãos e as coisas boas que Deus fez. Então, veja só que Deus, sendo ele manso, então ele olhou aquela circunstância e ele pensou assim, bem, se eu destruir agora esse
esse diabo, esse Satanás, certamente não vou promover aquilo que eu preciso promover. E aí ele estabeleceu, portanto, todo um caminho. Caminho esse no qual ele próprio palmilharia, ele próprio andaria. Na verdade, ele falou assim, olha, para o universo todo, eu vou me tornar criação, vou me tornar criatura. E vocês verão na história quem é o violento e quem é aquele que de fato é manso. Vocês conhecem a história? Quando Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, Deus se encarnou. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo que é Deus se fez carne. E tão logo ele se fez carne, o que diz o Evangelho? Herodes colocou-se em perseguição contra Jesus Cristo nascido. Não foi isso? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, pensando que com isso Jesus seria morto dentre essas crianças. Começou logo de cedo a perseguição. Quando então ele começou o seu ministério, logo os líderes da religião judaica começaram uma grande perseguição contra ele. Ou seja, onde você vê Jesus, você o vê sendo perseguido. A religião perseguia Cristo por quê? Por qual motivo? Quem sabe por que a religião judaica perseguia Cristo? Simplesmente porque Jesus não se enquadrava dentro dos padrões da sua religião. Porque enquanto eles estavam preocupados com os aspectos exteriores e ritualísticos e as coisas do templo, Jesus estava preocupado com a essência. Estava preocupado com a verdade, com o espírito da lei. Uma vez Jesus falou assim, olha, vocês são interessantes, vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Vocês estão preocupados com os mosquitos, né? Ou seja, com esses aspectos exteriores da lei. Ao passo que aquilo que é essencial e que é maior e que é mais importante, isso passa despercebido. E Jesus então ilustra isso dizendo, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, do endro. Ou seja, Jesus fez a questão de citar as coisas menores. Vocês estão aqui pensando nas coisas insignificantes, ao passo que as coisas que de fato devem prevalecer, que é o amor, que é a justiça, e que é a misericórdia, e que é a fé, essas coisas vocês não estão atentando. E aqui está um ponto que eu quero colocar aqui em relevo. Talvez nós tenhamos gasto muito tempo coando mosquitos. Muito tempo. Cada um, ao entrar no ministério, ganhava uma peneirinha. Para que é essa peneirinha? Para você coar os mosquitos. Fique atento, não deixe passar nenhum mosquito. Ao passo que os camelos estavam com cada corcova nas costas. Pensa no tamanho das corcovonas. E a gente não percebia. Grande. Que é a essência, que é a substância. Olha para o cristianismo. O que nós vemos no cristianismo? Porventura nós temos visto, e os cristãos, de uma maneira geral, têm sido reconhecidos pelo mundo como aqueles que são discípulos de Cristo? Jesus disse, vós serão reconhecidos pelo mundo como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, qual é a imagem, qual é a ação, a atitude, o viver que deve ter cada cristão para que o mundo, ao olhar, o identifique com Cristo? É o amor. Só que, infelizmente, nós passamos a vida toda dizendo assim, olha, aquele lá é crente. Mas como é que você sabe? Olha a roupa dele. Aquela lá é crente. Como é que você sabe? Olha o cabelo dela. Às vezes nem era. Porque às vezes tem uma pessoa assim mais humilde, anda assim mais desajeitado, aí parece com crente. Não é isso? Às vezes nem era. Ao passo que nós não vemos nenhuma identidade, nenhuma relação do cristianismo com Cristo. Agora, em contrapartida, o que nós temos visto? Uma palavra. Uma palavra. Estamos falando dela agora. Violência. Pastor, violência? Não. Quando eu falo de violência, eu me lembro de Hitler, eu me lembro de Mussolini, eu me lembro de quem mais? Saddam Hussein, Estado Islâmico.
Ora, quem foi que matou os cristãos ao longo de toda uma era, da Idade Média? Matou queimado, esquartejado, empalado. Quem foi? Não foi a igreja católica, apostólica, romana, que matou milhares e milhares de cristãos? Não foi a igreja da reforma, ou igreja, os reformadores, que na sua busca pelo estabelecimento da sua verdade, eles também não mataram muitas pessoas? Pastor, mas está falando de quê? Da reforma protestante? Lembra lá dos Estados Unidos, quando começaram a acusar uns aos outros lá, que tinha uma bruxa na casa do fulano, e a bruxa na casa do outro, eram os como é que eles chamam? Sim, mas tem o nome dos líderes lá, não é bispo, não é pastor, os reverendos. Aí começaram a matar as bruxas. Aí quando falaram, a Vera tem cara de bruxa. Essas orelhinhas na cabeça dela, não me engana, é bruxa. Matava queimado. Mas eram protestantes. Aí você vê no movimento evangélico, quantos não foram mortos pelos evangélicos? Pastor, disso nunca ouvi falar que um evangélico tenha matado um outro. Mataram muitas pessoas, no sentido de que foram expulsas, foram humilhadas, não é? Foram expostas, porque quando não fazia o que se dizia que tinha que fazer, era exposta diante de todo mundo e expulsa da igreja porque cortou o cabelo, porque fez isso ou aquilo outro. Ou seja, nós vemos uma violência tremenda em toda a história do cristianismo. Aqueles que podem mais, que têm maior conhecimento, maior eloquência, maior poder financeiro, são os que dominam sobre muitos. Mas em contrapartida, nós temos o Evangelho. Jesus é o próprio Evangelho. E ele então corporifica nele o espírito do Evangelho. E aí nós vemos ali ele sendo perseguido pela religião judaica. E ele então, em nenhum momento, ele demonstrou qualquer sentimento humano de mágoa, de ira, de contenda, de animosidade pessoal contra qualquer pessoa. Lógico, aí que os irmãos vão perceber que a mansidão, ela não tem nada a ver com uma lerdeza, e uma paralisia, e uma apatia. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele era dinâmico, ele era ativo. Ele entrava no templo, certa ocasião ele entrou no templo, e ele preparou um azorrague, e então ele expulsou os cambistas. Pastor, mas isso é mansidão ou falta de mansidão? Isso é mansidão. Porque ele estava ali em defesa da verdade, da fé. Ele não estava ali com um coração humano que procura perseguir o outro porque o outro não satisfaz o seu próprio egoísmo. Jesus Cristo, ali ele pregou, falou para os fariseus e escribas, os chamou de filhos do diabo muitas vezes. E ali então, nós o vemos, como é que foi o fim da sua trajetória? Como é que foi? E aí é onde demonstra exatamente esse Espírito de Cristo e do Evangelho, que nesta manhã nós trazemos para os irmãos, e que nós temos que atentar para ele. Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, quando chegaram ali Judas e os soldados para prendê-lo. Quando se aproximaram, Jesus perguntou, a quem procuras? E eles responderam, a Jesus de Nazaré. Jesus deu um passo à frente e disse, eu sou. Isso aconteceu por 3 vezes. Quando os soldados foram prendê-lo, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. O que Pedro fez? Usou de quê? E Jesus falou o quê? Pedro, guarda a tua espada. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus está ensinando, se entrega, permita que eles te prendam, que eles te humilhem, porque a força do amor é que vai vencer a força do ódio. A terra será conquistada, será resgatada, será trazida de volta, a terra será redimida pela força do amor. Cristo ali seria preso, seria insultado, ele seria morto, mas a morte de Cristo significa o quê? E aqui há de se corrigir um pensamento um tanto equivocado. Se segura na cadeira para você não sair correndo.
Infelizmente, nós ouvimos muito assim, olha, Jesus morreu na cruz. É verdade, graças a Deus. E a morte de Cristo nos redime de todo o pecado. É verdade. Mas não é isso que está na Escritura, pastor? Não, é exatamente isso. Ele foi crucificado. Ali é a morte de Cristo. Mas eu pergunto, o que redime? Foram aqueles 10 ou 20 ou 50 murros que ele levou no rosto? O que redime? Foi aquele sangue físico que correu no seu rosto e caiu no chão? Foi aquele sangue ali que caiu, que redime? O que redime? Passou a morte de Cristo. Eu sei, mas essa morte aqui física de Cristo é o fator determinante de resgate de tudo? Pastor, mas eu não estou entendendo mais nada. E aí eu vou explicar para vocês. Para você entender a redenção de Cristo, você precisa entender a queda. Porque a redenção de Cristo, mediante a sua morte, é na verdade um meio divino de restaurar aquilo que foi perdido em nome da queda. Observe que por ocasião da queda de Lúcifer, houve toda uma projeção de um coração que não podia aceitar perder. A queda diz respeito de um espírito, uma ideologia e uma atividade de buscar pela sua própria força e pela sua violência tomar aquilo que é de Deus. Então a redenção não pode ser menor do que isso. A redenção começa, sabe quando? Na verdade, quando nós vemos ali o crucificado, ali está materializado diante de nós a obra de redenção que é maior do que a própria cruz. Porque nós temos lá, quando Deus, o Filho, Deus pleno, o Filho entronizado eternamente com o Pai, Deus eterno, Deus pleno, Deus bendito, Deus completo, quando ele se levanta e diz assim ao Pai: Deus, aqui começa a obra de redenção. Mas Jesus, o Filho, não é Deus, pastor Josué? Ele é Deus, mas é Deus pleno, Deus absoluto. Agora ele diz ao Pai: Deus. Ora, mas por que chamá-lo de Deus, se ele é o próprio Deus? Pensa comigo por um momento. Por que isso? Lembra que o outro lá, Lúcifer, era Deus? Hã? E não sendo, disse, eu serei. Então, este, o Filho, disse, eu sou, mas não serei. E o outro disse, eu não sou, mas eu serei. Olha como que há dois movimentos, um que busca a sua própria projeção e o outro que, sendo, ele se despe daquilo que ele é. Diz a Bíblia em João capítulo 17, que ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória. E agora diante do Pai ele diz, Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. E aí começa a obra de redenção, que é o movimento inverso da queda. Quando este, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e não somente servo, mas se fez homem, e não somente homem, mas se fez servo dos homens. Isso é redenção. Isso é redimir, isso é trazer de volta aquilo que um dia corrompeu o universo. E agora, sendo homem, ele tem 12 discípulos consigo. Um deles é ladrão e traidor. O outro até que é uma pessoa boa, ativa, gosta de Cristo demais da conta, mas é fraco e é capaz de dizer que não conhece Jesus Cristo diante de uma empregada. O outro é ignorante. 2, Tiago e João, os filhos do trovão. O outro não cria muito nele, mesmo depois da ressurreição, continuava incrédulo.
O outro não dizia nada, nunca disse uma palavra. Bartolomeu. Ô Jesus, esse aí não serve para ser ateu. Ele não fala nada, nunca diz nada. Inoperante. E agora Jesus pega e ele, diante desses 12, diante de 12 que não queriam ser servo, porque discutiu entre si quem era o maior, a fim de chegar em quem era o menor, para saber quem é que ia lavar os pés naquela reunião da Páscoa, lembram? Aí Jesus, isso é redenção, ele está redimindo quando ele tira a sua túnica, e ele cinge os seus lombos, e ele pega ali a toalha, e ele pega a bacia, e ele então se inclina diante do traidor, e ele tira as sandálias, ele está redimindo, dizendo que não é pela violência que se resolvem as coisas, mas é a força do amor, é a força do perdão, é a força da misericórdia que vai mudar esse coração aqui. Ele está dizendo, ele procede, ele não ensina, ele procede. E agora ele lava os pés de Judas, lava os pés de Pedro, lava os pés de Tomé, lava os pés de Mateus, lava os pés de Bartolomeu, vai lavando os pés de todos ali. Ele é preso. E quando ele é preso, eu fico imaginando essa cena, é uma cena extraordinária, porque isso é redenção. Porque a gente fica olhando para o Cristo crucificado e se esquece de ligar a crucificação, que é um ato histórico, a redenção, que não é histórica. Haja vista que o Cordeiro de Deus foi morto quando? Se ele foi morto desde a fundação do mundo, a crucificação histórica é apenas a manifestação de algo já realizado no coração de Deus. E agora então, o que nós vemos? Homens maus pegam aquele homem e começam a escarnecer dele. E olha que ali é Deus encarnado. Aí um gaiato fala assim, ele é rei, então um rei precisa de quê? De uma coroa. Vou preparar uma coroa para ele. Aí pega uma coroa de espinhos, aí cravam-lhe na cabeça. Um rei precisa de um cetro, todo rei tem cetro. Pegaram um cabo de vassoura, colocaram na mão dele, para ficar rindo dele, para ficar com essa zombaria, com esse escárnio. Ele precisa de um manto, colocaram um manto nas costas dele vermelho. E ele todo ensanguentado. Mas não eram exatamente os golpes em si, que tendo ele recebido, redimia, mas era esse esvaziar-se, esse entregar-se, esse reconquistar pela força não física, não mental, não por qualquer tipo de violência, mas simplesmente a redenção pelo amor. Os irmãos sabem da história toda. Cuspido, insultado, humilhado, crucificado entre dois ladrões. Deus foi colocado entre dois ladrões. Morto como um maldito. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é dito então em 2 Coríntios capítulo 5, Deus naquele momento estava em Cristo reconciliando o mundo. Como é que reconcilia o mundo? Quando eu falo se estava reconciliando, é porque um dia esse mundo foi o quê? Foi fendido. Não é isso mesmo ou não? Não foi separado? E o que separou? Não foi o espírito maligno e perverso de rebelião de Lúcifer? Então, quando ele reconcilia, ele faz tudo o inverso, tudo o contrário, para atrair de volta todos a ele. Então agora vocês imaginem, você olha para Cristo, e você então entende o Evangelho. Quando você fala assim, eu creio em Jesus Cristo. O que é crer em Jesus Cristo? Não, eu creio que ele morreu por mim. Mas... E aí então, está tudo certo? Me parece que é uma coisa tão vazia. Eu creio. Mas o que é crer em Jesus? É crer no nome histórico e na morte histórica? Ou é crer no coração, na alma de Cristo Jesus? Ora, se você diz que crer em Jesus, então ele diz assim para você esta manhã, você crer em mim?
Então, bem-aventurados são os mansos. Ele está dizendo, o caminho de tomar posse da terra, que foi usurpada, não foi? O caminho de você tomar posse da terra é você sendo manso. Não usar de violência. Eu pergunto, quantos acreditam nisso aqui? Digo amém. Você crê nisso? Vou fazer uma pergunta para o Jailson. Um exemplo, num outro âmbito. Aí eu torno a perguntar para a igreja. Jailson, você é um comerciante bem-sucedido. Empresário bem-sucedido. Você tem uma profissão, tem um ramo, tem muitos clientes. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe. Se de repente surgir um negócio para você, e você então perceber que aquele negócio te renderá bilhões. E você vira as provas, não, você tem, está tudo certo. Mas para tanto você terá que abrir mão do seu negócio bem-sucedido. E você consegue constatar a veracidade de tudo aquilo. Você abriria mão do seu negócio pelos bilhões? Não abriria. Muito bem. Vamos lá. Irmão Juraci, você também tem um negócio. Você é um negociante. Tem o seu ramo. É bem sucedido porque você tem uma praça muito grande. Todo mundo te conhece. Tem uma clientela que para se formar não se forma em 1 ano, nem 2 anos. Mas é uma vida toda trabalhando ali, não é verdade? Sim ou não? Se de repente você descobrisse algo, você iria ganhar bilhões. Você constatasse que é um fato, aquilo. Não é um engano, não é um 171, é verdade. Mas, para tanto, você vai ter que pegar e abrir mão da sua área, do seu trabalho, por aquilo. Você faria? Não? Você faria? Faria? Seguro, lícito. Você faria, Wesley? Quem é que não faria, além do Jailson e do Juraci? Quem não faria? Todos fariam? Você faria, ô Ricardo? Faria? Na verdade, o Jailson e o Juraci pensaram assim, pai, eu não sei o que eu vou responder agora. Eu não sei se eu respondo sim, ele vem com não, não, ele vem com sim. O pastor Renato falou assim, ó, pastor Alexandre, quando você pergunta alguma coisa, ninguém responde com medo de errar. Porque tudo a gente responde, está errado, não está certo. Ele diz assim, se a gente perguntar se Deus é bom, eu não respondo, eu não sei. Vai que não é bom. É brincadeira, pastor. Vai que não é bom, né? Mas o Jailson faria sim. Você faria sim. Faria. A não ser que você tenha uma razão sentimental por detrás de tudo isso, que seja um valor muito maior do que o financeiro. Enfim, mas no âmbito do negócio pelo negócio, qualquer um faria pela vantagem financeira. Perfeito? Lógico, o Juraci faria. Você tá doido para fazer. Não surgiu foi os bilhões ainda, Juraci. Calma. Agora, por que faria? Ora, pelo lucro que se vai obter, mas só faria se porventura você tivesse da parte do negócio todo o crédito, ou seja, você tinha uma grande certeza, uma grande garantia. Quando Cristo fala assim, pessoal, os justos herdarão a terra. Quem quer herdar a terra? Os mansos possuirão a terra. Quantos querem possuir a terra? Possuir a terra. Vocês querem possuir a terra? Só existe um meio. Ser manso. Você crê nisso? E o que você então fará? O que fará então? Mas cuidado, você pode ficar pensando, eu não vou conseguir sozinho, então o que eu faço? Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E parece que Deus não ajuda nunca. Você simplesmente vai fazer a partir de hoje
por essa palavra ministrada no meu coração, eu quero abrir mão do meu ego, que me exige que eu seja violenta para garantir-lhe todas as suas exigências. Você sabe, quando surgir situações, a violência para manter e proteger aquilo é algo muito passageiro, é algo maligno e perverso, e você fala assim, não, se alguém te ferir na face direita, deixa ferir à esquerda, em nome de Jesus. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te tomar a capa, chame de volta, fala, leve também a túnica, você está esquecendo a túnica. Pastor, mas eu vou sofrer prejuízos, mas é por meio desse despir-se, desse ego satânico, é que nós seremos reconhecidos como discípulos daquele que deste modo procedeu. Abra mão das suas mágoas, abra mão dos seus traumas, porque traumas e mágoas, na verdade, dizem respeito a um apego a si mesmo, que não consegue, não pode se permitir ser ferido ou sofrer prejuízo. Lógico, você terá que ter muita comunhão com Deus. Manter isso, Senhor, coloca isso no meu coração. Senhor, transforma a minha mente, muda a minha maneira de pensar, muda os meus conceitos. Não vai vir um poder, você não vai se transformar no He-Man, não. No Spectreman, não. Eu fui lá atrás, né? Spectreman eu fui muito longe. Não adianta, você não pensa que você vai pegar e vai se transformar. Não. É uma questão de transformação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tome para si, dia a dia, o Espírito de Cristo. E Ele certamente fará tudo aquilo de que nós precisamos. Amém?